Olá, concurseira! Olá, concurseiro! Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui o professor Gabriel Velasco, do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. Para você que não nos conhece, nós somos do Rio de Janeiro, trabalhamos com concursos há muito tempo, mas agora nós estamos com uma nova proposta, que é trabalhar apenas a lei orgânica, o estatuto, as leis dos municípios. Por entendermos ser um conteúdo de difícil acesso, questões são escassas e agora a gente migrou mais para esse campo especificamente, tá? Então você que não nos conhece, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, se você gostar e esse vídeo te ajudar, compartilhe o nosso conteúdo, que é muito importante. Vou explicar para vocês aqui como vai funcionar o nosso curso. Nós vamos passar por toda a lei orgânica e pela outra lei que o concurso de Montes Claros exige no edital. Outras prefeituras também de Minas Gerais, de São Paulo, Rio, Espírito Santo, a gente trabalha. E você se inscrevendo e ativando o sininho, você receberá as devidas notificações, tá? Bom, deixa eu falar um pouco para vocês especificamente do concurso. Nós temos dois concursos, tá, pessoal? É o concurso que as inscrições se abrirão no dia 3 de junho e encerrarão no dia 2 de julho, tá? Esse aí, pessoal, a gente está com prova objetiva prevista para o dia 4 de agosto. Ele oferece 1.753 vagas nos níveis médio, técnico e superior, com validade de 2 anos. Tá? Então, ele pede lei orgânica, você vai poder estudar comigo aqui. O outro concurso, o outro edital, as inscrições vão do dia 21 de junho até o dia 17 de julho. Esse concurso aqui, as provas objetivas estão previstas para o dia 25 de agosto para alguns níveis e 19 de setembro para outros níveis. Esse concurso ele oferece 2.498 vagas, níveis fundamental, médio, técnico e superior. Então vale a pena você, se você ainda não está se preparando, já começar desde agora a sua preparação. E com a gente aqui, você vai estudar a lei orgânica e outras leis do município que estão sendo cobradas em ambos os editais. Aqui, como funciona? A gente não passa por todos os artigos, por todos os parágrafos, tá? A gente analisa as bancas, são duas bancas diferentes, no caso de vocês. Uma é Codec, a outra é Fundep, se eu não me engano, Codeg, tá? Mas a gente vai verificar para que a gente possa compor o e-book. Mas deixa eu voltar rapidinho. Eu não passo por todos os artigos, incisos, parágrafos, não. Por quê? A gente pega aqueles que entendemos, pela nossa experiência, como mais relevantes, que são mais cobrados em prova. Por isso que eu falei das bancas. A gente dá uma analisada no modus operandi, tá? Uma boa analisada, para a gente saber como é o nível e como elas cobram. Tá legal? Então, passo por boa parte da lei orgânica e das leis do município. Só que eu não passo por todos exatamente, tá? Cabe a você, para que você se familiarize também com a lei, fazer uma leitura tranquila, uma leitura leve, porque lei já é pesada. E a lei orgânica, em alguns casos o estatuto do município, a gente reside no município e nem sabe o que é lei orgânica, o que é estatuto dos servidores, principalmente se você não for ligado a concurso, se você não tiver essa pegada de concurseiro ou de concurseira, tá legal? Então aqui eu vou passar por uma boa parte, eu vou explicar, tá?
os parágrafos, os incisos que a gente passar. Alguns eu só vou fazer a leitura por entender que sejam importantes, mas não vai ter o que explicar, por serem bem objetivos, tá? No final, eu estava falando do e-book exatamente por isso. A gente estuda toda a lei orgânica, beleza? Boa parte lá a gente vai conversar, enfim. No final não, perdão, na segunda ou terceira aula, a gente já vai disponibilizar o e-book, tá? Que é em média de 100 a 150 questões, com gabarito e referências com devidas explicações, lá, pontuações, para você treinar. Porque não adianta você ficar lendo, estudando a lei e você não treinar em cima de questões, beleza? Então, nessa primeira aula eu estou explicando. Qualquer coisa você pode deixar aqui no comentário, tá, do vídeo. A gente tem o grupo no Instagram, no Facebook, e a gente vai deixar todos esses links aqui embaixo para que a gente possa acompanhar você e você também seguir esse caminho até o dia da sua prova, estudando com a gente. Eu acredito que você vai gostar e no final vai ser gratificante também para a gente saber que você alcançou êxito, tá? Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição. Bom, já falei pra caramba, vamos lá para o que interessa, tá? Nós estamos falando, pessoal, da Lei Orgânica do município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais. O que é a Lei Orgânica? A Lei Orgânica, grosso modo, é a Constituição do município, tá? Nós temos lá a Constituição da República, nós temos as leis dos estados, legal? Cada um dentro da sua peculiaridade. Então, o município, ele tem a sua lei orgânica, tá? Que é pautada, é baseado na legislação nacional, tá? Que é a Constituição, mas ela não pode, mesmo dentro das suas peculiaridades, ferir a Constituição. Então, como o Estado-nação, né? Estados pela nação e os municípios eles têm as suas autonomias, mas nós sabemos que a Constituição ela é suprema, tá? Quando a gente fala de Estatuto do Servidor, aí nós estamos falando mais ligado com base na Lei 8.112, que rege os servidores públicos civis da União. Tá legal? Quando eu falo de Estatuto do Servidor, que você ingressando no serviço público, você não será mais regido pela CLT, que lá é Consolidações de Leis de Trabalho. Não, você será regido pelo Estatuto do seu município. Tá legal? Todas as suas licenças, tudo que a gente fala de parte de previdência, vai depender do que estiver no estatuto do município que você tiver o seu vínculo, você assumiu o cargo. Beleza? Fui claro? Vamos seguir, pessoal. Ó, então fala assim o preâmbulo. A Constituinte Municipal de Montes Claros, embasada nas disposições do artigo 29, olha aí, ó, da Constituição Federal, e na participação direta da sociedade civil, aprovou e, sob a proteção de Deus, promulga a seguinte lei. Bora comigo, que agora que vai ficar bom. Título 1 da Organização Municipal, capítulo 1 do município, seção 1, disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Montes Claros organiza-se e rege-se por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios constitucionais da República e do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Todo o poder do município emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Beleza? Aqui, sem novidade, são bem diretos. Artigo 3. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Bom, aqui a gente já começa a entender alguma coisa,
Por quê, pessoal? Ou a explicar alguma coisa, melhor dizendo. Na União, tá? Eu vou comparar com a União. Nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e você lembra? Judiciário. No município, nós não temos judiciário. Nós temos apenas o legislativo. Legislativo, você vai sempre ligar à Câmara, tá? Vereadores. Executivo, eu vou ligar aí, vamos botar prefeito, vice-prefeito, secretários, que são ali adjuntos do prefeito, tá? São colaboradores diretos. Então, eu tenho 2 poderes apenas, tá? Isso aí, às vezes, cai muito em prova perguntando: os poderes do município são independentes da município, o legislativo e o judiciário, ou executivo e o judiciário. Tá legal? Então, guarda. São 2 poderes, legislativo e executivo. Parágrafo único: são símbolos do município a bandeira, o brasão e o hino, representativos de sua cultura e história. Ponto. Guarde isso aí, ó. Símbolos do município de Montes Claros, pessoal. Bandeira, brasão, hino. Tá legal? Artigo 4. Constituem patrimônio do município todos os bens móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. Então, os bens não são apenas os imóveis ou os móveis, são móveis e imóveis, direitos e ações também. Seção 2, área e divisão do município. Artigo 5. O município divide-se em sede, que lhe dá o nome, tendo a categoria de cidade, e em distritos cuja categoria é de vila. Artigo 6. Novos distritos poderão ser criados e organizados por lei, após consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observada a legislação estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei orgânica, que a gente vai ver, da mesma forma que poderão ser suprimidos ou fundidos. Então, aqui um ponto importante, 2 pontos importantes que eu quero destacar. Os distritos são criados e organizados por lei, não esqueçam disso, por lei, após uma consulta plebiscitária. Plebiscitária, pessoal, plebiscito é porque ele é antes, tá? A matéria ela ainda não foi aprovada, então eles fazem a consulta antes, eles apresentam a proposta e aí, população, ó, a proposta está aqui, vamos fazer um plebiscito, tá? É diferente do referendo. O referendo já houve aprovação e ele quer saber se a população ela vai endossar aquela decisão, tá? Mas plebiscito ele é antes. Legal? Parágrafo 1º. Deixa eu ver se eu passei por todos aqui. Passei sim, vamos lá. Parágrafo 1º. A criação do distrito poderá efetivar-se mediante a fusão de 2 ou mais distritos, que serão suprimidos, sendo pensada, nesta hipótese, a verificação dos requisitos do artigo 7º desta lei orgânica. Parágrafo 2º. A extinção do distrito somente se efetuará mediante consulta plebiscitária à população da área interessada. Tá? Então, para extinguir distrito, far-se-á a consulta plebiscitária da população da área envolvida. Parágrafo 3º. O distrito terá o nome da respectiva sede. Beleza. Aí vamos lá, o artigo 7, que a gente já viu que foi citado. São requisitos para a criação de distrito. Primeiro, população, eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta parte exigida para a criação do município. Tá? Quinta parte. Segundo, existência na povoação da sede de pelo menos 50 moradias. Escola pública, postos de saúde, posto policial, energia elétrica, serviço de abastecimento de água e telefone. Então, esse inciso aí ele é importante. Primeiro, pela população mínima que deverá existir, que é de povoação, 50 moradias. Pelo menos 50 moradias. Depois, o normal, que se cair na prova, tu não erra. Tem que ter uma escola pública, um posto de saúde, posto policial, tá? E por aí vai para a criação
do distrito. Bom, parágrafo único, a comprovação do atendimento às exigências numeradas neste artigo far-se-á mediante declaração emitida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, famoso IBGE, de estimativa da população, certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleitores, certidão emitida pelo agente municipal de estatística ou pela repartição fiscal do município, certificando o número de moradias. Beleza? Seguindo de certidão de órgão fazendário estadual e do municipal, certificando a arrecadação na respectiva área territorial, certidão emitida pela Prefeitura ou pelas Secretarias de Educação, de Saúde e de Segurança Pública do Estado, certificando a existência de escola pública dos postos de saúde policial na povoação sede. Beleza, passamos pelo artigo 7. Nono, a alteração de divisão administrativa do município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano anterior ao das eleições municipais. Então, vai ser feito de 4 em 4 anos, no ano anterior às eleições municipais. Beleza? 10. A instalação do distrito far-se-á perante o juiz de direito da comarca, na sede do distrito. Artigo 11. O território municipal é a área contínua delimitada nos termos da lei, compreendendo os seus distritos, no âmbito da qual se exerce a competência do município, com a finalidade de atender ao peculiar interesse social. Beleza? Sempre vai ser para o interesse da população. Parágrafo 1º. As linhas divisórias intermunicipais e interdistritais basear-se-ão de preferência em pontos naturais, facilmente reconhecíveis e evitarão, sempre que possível, configurar formas anômalas, estrangulamentos e grandes alongamentos. Geralmente aí eles põem ponte, né, alguma coisa desse tipo. Parágrafo 2º. Na revisão da divisão administrativa municipal, não se fará transferência de qualquer porção da área diária de um para outro município, sem prévia consulta às populações interessadas, com resposta favorável pelo voto da maioria absoluta dos eleitores da área afetada. Falou em consulta prévia, a gente está falando de plebiscito, mais uma vez. Título 2, capítulo 1, competência do município, seção 1, competência geral. Bom, desde já, quero estabelecer aqui uma diferença com vocês. Nós temos aí competência geral do município, nós temos competência privativa do município, nós temos competência comum entre município, estado, Distrito Federal e União. Então, aqui eu já quero chamar a atenção de vocês, que nós estamos falando aqui de competência geral do município, beleza? Mais à frente eu vou fazer uma distinção mais na prática. Então, artigo 12, a competência do município decorre da autonomia que lhe asseguram as Constituições Federal, Estadual e se exerce especialmente pela eleição direta do prefeito, vice-prefeito e vereadores, instituição, decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e aplicação de suas rendas em prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Botei aí também o terceiro, organização dos serviços locais. Então, a gente falou aí de competências, como a gente viu, geral. Olha aí a seção 2, a gente fala de competência privativa agora, tá? Compete privativamente ao município, artigo 13, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar no que couber a legislação federal e estadual, elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado, criar, organizar, suprimir distritos observada a legislação estadual, elaborar o orçamento anual e o plano plurianual de investimentos, instituir e arrecadar tributos,
bem como aplicar as suas rendas, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos, adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, quando o interesse público exigir, organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao seu poder de polícia administrativa. Botei o 35, estabelecer e impor penalidades por infração às suas leis e regulamentos. Notem que eu estou botando só alguns. 36, promover os seguintes serviços: mercados, cemitérios, feiras e matadouros, construção e conservação de estradas, caminhos municipais, transportes coletivos estritamente municipais e iluminação pública. 39, que eu coloquei também, denominar e identificar mediante a colocação de placas as suas vias e logradouros públicos, cabendo ao Executivo Municipal, através do setor competente, expedir aos órgãos públicos, empresas estatais e demais entidades locais que possam interessar cópia das leis estabelecedoras de tais denominações, tão logo sejam as mesmas publicadas. Beleza? Pessoal, botei algumas, a gente falou aqui de atribuições privativas, você dê uma olhada no rol aí, tá? Mas eu vou te facilitar mais à frente para você, no dia da sua prova, acertar aí a questão se vier falando sobre isso. Vamos lá, artigo 14. É da competência administrativa, olha aí, agora é administrativo que comum da União, do Estado, do município, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas. Então vamos lá, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, tá? Então aqui eu vou falar, isso é só privativo, pessoal? Então se cai na minha prova, uma atribuição privativa do município zelar pela guarda da Constituição, eu já tenho que ter a noção que não, que é de todos. Cuidar da saúde e assistência públicas, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. É só de um ou outro? Não, é de todos. Quarto, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Também não tem como ser só de um. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em quaisquer de suas formas. Aí o sétimo, vem comigo, promover programa de construção de moradias e a melhora das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos híbridos e minerais em seus territórios. E botei o 10, estabelecer e implantar política de educação para a segurança de trânsito. Então aqui, olha como é importante você estar comigo, entender o que eu falo e eu pontuar. Você está vendo que a gente aqui está falando de coisas que não tem como ser só da União, só do Estado, ou só do Distrito Federal, só do município. Aqui tem que ser comum, diferente do que nós lemos lá antes, privativamente, que você vê que é coisa mais local. Mas aqui eu fiz um mapinha mental para te ajudar. Deixa eu chamar a sua atenção, voltar aqui um pouquinho para você entender. Olha aqui. Quando a gente fala de competência, preste atenção aí na tela, tá? Quando a gente fala de competência comum administrativa, você está vendo que tem verbo logo no início? Olha o primeiro aqui, zelar. O segundo, cuidar, tá? O quarto aqui, proporcionar, tá? Aqui são comuns. Vou voltar um pouquinho aqui. Aqui eu já voltei para privativa. Olha aqui a privativa também, Você está vendo? Vocês estão vendo que começa. Olha aqui, criar, olha aí no quarto. Aí elaborar, instituir e tal. Bom, toda atribuição começa com verbo. Legal? Então eu fiz esse mapinha mental aqui. Por mais que você não saiba todo o enunciado, se você guardar os verbos e excluir os demais, se você guardar apenas da competência administrativa comum, aí dos municípios, do município, do Estado e da União, você já consegue matar a questão. Deixa eu explicar para você. Olha lá em cima, está escrito assim, competência
privativa do município. Tá legal? Estabelecer e promover. Mas estabelecer e promover também a competência administrativa comum. Então, só esses dois aí que vão ser da privativa ou da comum, tá? Então, aí eu vou ter que ir no contexto, porque eu voltando aqui e ver, ó, promover programa de construção de moradias ou estabelecer e implantar política de educação, eu tenho que saber o contexto. E se ele vier a redação toda, eu vou saber que é comum, dependendo do contexto. Mas o que eu quero te explicar aqui é o seguinte: se na sua prova vier competência administrativa comum, a redação e vindo já no início o verbo zelar, cuidar, proteger, proporcionar, fomentar, combater e registrar, você não vai nem ficar em dúvida, você já vai saber que essa é algum tipo de competência administrativa comum, porque esses verbos só vão aparecer em competências administrativas comuns, entendeu? Não vai aparecer nem só da União, perdão, nem só do município, nem privativa do município, né? Nem só do município, eu falo de geral, e nem privativa. Entenderam? Agora, estabelecer e promover tem ambos, é aquela exceção. Mas aqui eu já consigo diminuir bastante, beleza? Aumentar bastante as suas chances de acertar a questão. Você pode decorar só esses daqui. O que vier fora disso daqui, você sabe que é provavelmente competência privativa do município. Tá? Então, aqui é uma maneira de você aumentar a sua chance, não tendo que decorar todo aquele rol lá, que é coisa pra caramba. Qualquer dúvida do mapinha, você me manda aqui o comentário que eu te respondo, ou alguém do IASE vai te responder com certeza. Bora seguindo, seção 3 da competência suplementar. Ao município compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse. Ele repetiu isso aí. Parágrafo único. Competência prevista neste artigo será exercida em relação às legislações federal e estadual no que digam respeito ao peculiar interesse municipal, visando adaptá-las à realidade local. Capítulo 2 das vedações. Artigo 16. Ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles aos ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. É aquele que você já deve ter ouvido falar, o Estado é laico, né, a administração pública é laica. Fala exatamente, vai nessa linha aí. Segundo, recusar fiel os documentos públicos. Terceiro, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. É lógico que todo ato ilegal ele é nulo, tá? Seja na administração pública federal, estadual ou municipal. Botei aí o sétimo, exigir aumentar tributos sem que a lei o estabeleça, tá? Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Tá? Isso é lógico, porque não tem como vocês, contribuintes, saber, né? Foi aumentado. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso 11, utilizar tributos com efeitos de confisco, tá? De tomar a força. 12. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Aí ele acaba passando a concessão,
Então, o município acaba não fazendo esse trabalho de cobrar pedágio, né? Aí, que a gente vê pelo Brasil afora. 13, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e dos outros municípios. Templos de qualquer culto, contrair empréstimos que não estabeleçam expressamente o prazo de sua liquidação. E botei aí também o 17, remunerar ainda que temporariamente servidor federal ou estadual, exceto em caso de acordo com a União ou com o Estado, para execução de serviços comuns. Bom, isso aqui é o seguinte: você pode, sendo servidor público municipal, exercer um tempo, um cargo no serviço, seja federal ou estadual. Isso aí vai depender de acordo entre as partes. Isso acontece, tá? Isso aí pode acontecer. Capítulo 3 da intervenção no município. Artigo 17. A intervenção do Estado no município está disciplinada pelas Constituições Federal e Estadual. Título 3 do Governo do Município. Capítulo 1 dos órgãos do governo. Artigo 18. O governo do município é exercido pela Câmara Municipal, em sua função deliberativa, e pelo prefeito em sua função executiva. Vamos prestar atenção nisso aí. Já expliquei lá na frente a diferença do legislativo e do executivo. Então, ó, Câmara Municipal, função deliberativa. Prefeito, função executiva. Legal? Parágrafo único. É vedada a delegação de atribuições em que for investido no exercício de uma função, não poderá exercer a outra, salvo as exceções previstas nesta lei. Capítulo 2, seção 1 da Câmara Municipal. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Então, pessoal, não se confundam, tá? Falou em legislatura, eu tenho, 4 anos de duração. Aí eu falo lá de sessão legislativa, aí, 1 ano dura uma sessão legislativa. Artigo 20. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Isso aí, esse pedaço aí a gente conhece bem. Parágrafo 1º. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador na forma da lei federal. Então vamos lá, vamos passar aí rapidinho. Nacionalidade brasileira, tá? Então ele pode ser nato ou naturalizado. Tá? Nesse caso aí, não impede de um estrangeiro naturalizado ser vereador, até porque não está lá no rol das formas. Mas isso aí a gente teria que entrar, mas é só um comentário. Tá? Então aí, a nacionalidade brasileira pode ser nato ou naturalizado. Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, idade mínima, tá? Isso aqui é importantíssimo. 18 anos, porque tem um rol lá, por exemplo, presidente, se eu não me engano, são 35 anos de idade o mínimo, né? Então aí, para vereador, mínimo de 18 anos, ser alfabetizado. Ao contrário que muita gente pensa que não precisa ser alfabetizado. Tá? Então esse é o rolzinho de condições para concorrer no cargo aí, mandato de vereador. Parágrafo 2º. O número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal, tendo em vista a população do município e observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, que neste município, a partir da legislatura 2013-2016, será de 23 membros. Aí eu vou dar até uma atualizada para ver se ainda é esse número, tá, de vereadores aí. Se você sabe quantos vereadores tem na Câmara Municipal de Montes Claros, deixa aqui, por favor, nos comentários, tá? Mas eu também vou dar uma pesquisada para saber se atualmente são os 23. Artigo 21. A Câmara Municipal reúne-se anualmente na sede do município, em 2 períodos, sendo o primeiro de 21 de janeiro a 9 de julho e o segundo 30 de julho a 24 de dezembro. Eu coloquei isso daí porque eu preciso
para o artigo 3º, que diz que a convocação extraordinária da Câmara dar-se-á, primeiro, pelo prefeito, quando este a entender necessário, segundo, pelo presidente da Câmara de ofício, tá? Terceiro, a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante. E quarto, pela comissão representativa da Câmara. Só chama atenção que a convocação extraordinária poderá ser, tem aí, prefeito, quando este entender necessário. E presidente da Câmara, de ofício, tá? Bom, parágrafo 4º, na reunião extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, não pode entrar outra matéria. Artigo 22. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição contrária, constante na Constituição Federal e nesta lei orgânica. Artigo 23. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. Guarde isso aí também, tá legal? Sem a deliberação do projeto de lei orçamentária, a sessão legislativa ordinária, tá, não será interrompida. Artigo 25. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo irrelevante. Também interessante, porque, em regra, as sessões são públicas. Mas, se houver um caso excepcional, poderá ser fechada, tá legal? Mas dependerá do aval de 2/3 aí dos vereadores. Artigo 26. As sessões somente poderão ser instaladas com a presença da maioria absoluta dos vereadores. Maioria absoluta que não é um número maior do que 2/3, mas vou explicar isso depois. Seção 2. Do funcionamento da Câmara. Artigo 28. O mandato da mesa será de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Presta atenção, não ligue, tá, ao período de legislatura. A mesa diretora da Câmara, tá, por mais que o vereador ele fique lá 4 anos, se tudo correr bem e ele não sofrer nenhum tipo de punição e perder lá o mandato, é de 4 anos. Mas se ele fizer parte da mesa, tá, da Câmara, são 2 anos, legal? Para que ele fique na mesa, compondo a mesa. Artigo 29. A mesa da Câmara compõe-se do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e segundo secretário, os quais se substituirão nesta mesma ordem. Parágrafo 2º. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Bom, pontinho aqui, muito sutil, que a gente fala, na ausência dos membros da mesa, isso aqui passa batido. Quem assume não é o mais votado e nem o que tem o maior número de mandatos, não. É o que for mais idoso que assume a presidência. Certo? Artigo 30. A Câmara terá comissões permanentes especiais, às quais compete, primeiro, discutir e votar projetos de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/3 dos membros da Casa. Botei aí o 5º, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Então, as comissões permanentes especiais da Câmara, que a Câmara constituir, terão essas competências, dentre outras. Dá uma olhadinha lá depois, tá? Dá uma lidinha para vocês se familiarizando, se ambientando aí com a lei orgânica. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs, você já deve ter ouvido falar nisso, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos
no regimento interno da Casa serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 dos seus membros para apuração de um fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 32. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Parágrafo único. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Bora lá? A Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização política, provimento de cargos de seu serviço, comissões, sessões, deliberações. Tá? Convido você também a dar uma lida no rol aí do artigo 33. Artigo 34. Por deliberação da maioria de seus membros, a Câmara poderá convocar secretário municipal para pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Artigo 36. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos secretários municipais, importando crime de responsabilidade à recusa ou o não atendimento no prazo de 15 dias, bem como a prestação de informação falsa. Tá? Então, aí, ó, se a mesa encaminha pedidos de informações aos secretários e eles se recusam, tá? Eles vão incorrer em crime de responsabilidade. Ou, se não atenderem, no prazo de 15 dias. Artigo 37. A mesa, dentre outras atribuições, compete tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, propor projetos que criam ou extinguam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, promulgar a lei orgânica e suas emendas, representar junto ao Executivo sobre necessidades de economia interna. Então, porque a mesa está ligada à Câmara, ela vai ficar responsável mais por atribuições dentro da Câmara mesmo, lá dos servidores, enfim. Artigo 38. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara representar a Câmara em juízo e fora dele, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, promulgar as resoluções e decretos legislativos, promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceita esta decisão em tempo hábil pelo prefeito. Sexto, fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. Sétimo, autorizar as despesas da Câmara. Oitavo, representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Nono, solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara a intervenção no município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Então, aí, pessoal, o presidente da Câmara, ele solicita, tá, a intervenção no município, nos casos que serão admitidos pela Constituição Federal e Estadual, mediante aí a decisão da maioria absoluta dos membros da Câmara. Seção 3, das atribuições da Câmara Municipal, artigo 39, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, estão aí, ó, competência da Câmara com a sanção do prefeito, tá? O prefeito, ele tem que ir lá e concordar, vamos dizer assim. Primeiro, instituição e arrecadação dos impostos municipais, isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas, autorizar a concessão de auxílios e subvenções, autorizar a concessão de serviços públicos, autorizar a concessão do direito real,
de uso de bens municipais, autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais, autorizar a alienação de bens imóveis, autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem cargo, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive o dos serviços da Câmara, observando o limite de 60% da receita líquida municipal e o estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 13, aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, isso aqui é importante, tá? Autorizar convênios com entidades públicas ou particulares, autorizar a alteração de denominação de próprios vias e logradouros públicos municipais. Deu uma atenção aí depois, durante seus estudos, a esse artigo 39, esse rolzinho aí que fala de competência da Câmara com a sanção do prefeito. E olha aí agora o artigo 40, que fala de competência privativa da Câmara, ou seja, não depende de sanção do prefeito, tá? Criar e extinguir os cargos de seus serviços administrativos internos e fixar os respectivos vencimentos, avaliando as despesas com o pessoal da Câmara quadrimestralmente e, se os limites forem ultrapassados, extinguir cargos ou diminuir salários. Terceiro, autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 20 dias por necessidade de serviço. Então, aqui, pessoal, o prefeito ele pode se ausentar do município, segundo a lei orgânica, até 20 dias. 20 dias. Por mais de 20 dias, dependerá de autorização da Câmara. Decretar a perda do mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável, autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza, de interesse do município, criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, a requerimento de 1/3 de seus membros, mediante denúncia formal assinada pelo denunciante. Bora lá? Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município ou nele tenham se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta aprovada pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Solicitar a intervenção do Estado no município. Aí, no caso, privativamente do município, perdão, da Câmara, tá? Não depende também, a gente está vendo um rol que não depende da sanção do prefeito. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, nos casos previstos na lei federal, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. A administração direta a gente fala de autarquias, fundações públicas, tá bom? Aí o 17, fixar em parcela única o subsídio dos vereadores, observados os limites, critérios e demais normas estabelecidas pela Constituição Federal e as disposições aplicáveis contidas nesta lei orgânica. Beleza? Seguindo aí, a gente já está finalizando a primeira aula, mas vamos lá. Terceiro, o subsídio do vice-prefeito corresponderá, parágrafo terceiro, a 2/3 fixado para o prefeito. Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Se o prefeito ganha 9 mil, o vereador ganha 6, tá? Só para a gente ter uma métrica aí. Seção 4, 2 vereadores. Artigo 42, os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Artigo 43, é vedado ao vereador, desde a expedição do diploma. Bom, pessoal, expedição do diploma é quando ele concorreu, certo? E ele foi vencedor no pleito. Então, o Tribunal Eleitoral, ele emite essa notificação, que é uma certidão, tá legal? Um diploma, dizendo, o candidato X aí, Tício, foi eleito. Então, ele expede esse diploma, legal? Então, a partir da expedição do diploma,
ele não poderá firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou com empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar cargo, emprego ou funções no âmbito da administração pública, direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o disposto nesta lei orgânica. Aí ele não poderá, desde a posse, que é lá em janeiro, quando ele toma posse, ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta do município, de que seja demissível ad nunto, salvo o cargo de secretário municipal, desde que se licencie do exercício do mandato, exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, não poderá ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nela exercer função remunerada. Patrocinar causa junto ao município em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1. Beleza? Artigo 44. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, é lógico, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual, tá? A terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela edilidade. Que fixar residência fora do município, tá? O vereador, prefeito, eles têm que ter residência no município, que perderam ou tiver suspensos os direitos políticos. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Seguindo o artigo 45, o vereador pode licenciar-se, primeiro, por motivo de doença, segundo, para tratar de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias, por sessão legislativa, que é um ano, a gente lembra, além de não remunerado, tá? Não receberá. Inciso 3º, para desempenhar missões temporárias de caráter ou de interesse do município. Parágrafo 1º. Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o vereador instituído no cargo de secretário municipal. Parágrafo 3º. O auxílio de que trata o parágrafo anterior poderá ser fixado no curso da legislatura e não será computado para o efeito de cálculo da remuneração dos vereadores. Parágrafo 4º. A licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 dias e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Então, tirou de licença para tratar de assunto particular. Tem que ser no mínimo 30 dias. E se ele resolver a pendência dele, ele não pode voltar antes do término da licença. Parágrafo 5º. Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença o não comparecimento às reuniões de vereador privado temporariamente de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso. Ele está preso, ele não vai aparecer na reunião, né, pessoal? Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 1º, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato, remuneração esta que será paga exclusivamente pelo Poder Executivo. Beleza? Artigo 46. Dar-se-á convocação do suplente de vereador nos casos de vaga ou de licença. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo. Ufa! Chegamos ao final da nossa primeira aula, pessoal. E para você que ainda não nos conhece, no final de toda a aula a gente faz uma questão para que você fixe o conteúdo que a gente estudou e já vá começando a entender como são as cobranças das questões. Então, o que a gente faz? Nesse momento, eu pauso o vídeo,
você responde a questão, tá? E eu já volto com o gabarito e as referências. Voltando aí, pessoal, eu vou vendo a questão e a gente já vai comentando a alternativa. Então, a questão ela fala o seguinte: de acordo com a Lei Orgânica de Montes Claros, é correto afirmar. A alternativa ela diz que os vereadores são sempre invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Bom, vem comigo aqui no gabarito a nossa referência ao artigo 42 e ele diz assim: os vereadores são invioláveis quando, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, a nossa primeira alternativa ela está incorreta, porque ela fala em todas as situações são sempre? Não. Tem a regra lá, ele tem que estar no município e tem que estar no exercício do mandato. A letra B diz que são símbolos do município a bandeira, o brasão, as armas, opa! E o hino? Bom, pessoal, a nossa base está no artigo 3º, que diz que os símbolos do município são bandeira, brasão e hino. A armas não faz parte, pessoal, do rolzinho. Então, isso tornou a opção incorreta. A letra C. Ao município compete suplementar a legislação estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, regra que não alcança a legislação federal. Opa, peraí. Vem comigo no artigo 15. O que diz? Ao município compete suplementar a legislação federal e a estadual. Ele me disse que no final que essa regra não alcança a legislação federal. Isso tornou a questão, ou melhor, a alternativa incorreta, tá? Então a letra C também não é a nossa resposta. A letra D, ao município compete privativamente elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. Bom, o nosso artigo, a nossa referência está no artigo 13, que fala do rol, tá? E a gente colocou aqui apenas o gabarito para que a gente veja que está correto. Ó, o município compete privativamente, dentre outros, é lógico, tem outros, elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado, que está no inciso 3º. Então, o gabarito nosso é a letra D, que está correta. As demais contêm erros. Entenderam, pessoal, como funciona? Bom, quero agradecer a você, um prazer conhecê-lo, tá? Fico muito feliz em você também agora fazer parte da família IASE, tá legal? Aqui o professor Gabriel Velasco do IASE, trazendo essa aula, tá? Para que você adquira aí os conhecimentos necessários para tirar uma boa nota aí nas leis, né, do município no dia da sua prova, tá legal? Bom, pessoal, vou deixar aqui o nosso Instagram, que é o instituto.iase.oficial. Lembrando que o nosso TikTok também já está funcionando. E vou deixar também o nosso site, que é o IASE, apostilas.com.br. Dá uma visitada lá, tem coisa legal também acontecendo. Pessoal, ó, IASE trabalhando para a sua aprovação. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você receber a notificação das próximas aulas, tá? Então, ó, forte abraço, até a próxima aula, nos vemos em breve. Tchau!